Salve, salve pessoal, beleza? Bom, hoje nós estamos aqui com o escritor, cordelista e mestre de cultura popular, Tintim Alves. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Graças a Deus, estou muito bem, sempre estou ótimo. Muito bom estar aqui com você, para a gente poder falar um pouquinho, né, do que é a literatura de cordel, né, a importância que isso tem, né, e trazer todas aquelas informações que fazem parte também da sua história. Com certeza. Então, vamos começar. Tintim, quando começou o seu interesse pelas poesias da literatura de cordel e o que diferencia essa manifestação literária de outros poemas? Já que ela é tida como também uma poesia, né? Sim, a literatura de cordel é poesia, né? E além de ser poesia, é um gênero literário, né? Hoje é um gênero literário tombado pelo IPHAN, né? Pelo Patrimônio Histórico Nacional, né? Desde 2017. Mas o meu interesse pela literatura de cordel, isso vem de muito tempo. De alguns anos. De alguns anos mesmo, né? Eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade quando já tive os primeiros contatos com a literatura de cordel. Eu tive um tio-avô chamado Miguel Gato, que ele tocava viola e ele declamava, não só declamava, cantava, porque a literatura de cordel, ela não é para ser lida, ela fica entre a fala e o canto e pode ser cantada com facilidade, né? Devido à métrica, a rima, oração, a musicalidade, né? Assim como qualquer poesia, né? Então ela tem uma facilidade muito grande de ser cantada. Tanto é que, na verdade, a literatura de cordel, o forró, por exemplo, o forró tem um dos braços que é a literatura de cordel, né? Dentro da composição. O repente também, né? O repente. Sim, o repente é um primo do cordel. Às vezes as pessoas confundem achando que cordelista e repentista, que eles são as mesmas pessoas. Não, pode até ter um cordelista, sim, que é um repentista, ou um repentista que também é cordelista. Mas como o próprio nome diz, né? O cordelista, ele é de bancada, eu pego qualquer tema, qualquer assunto e posso redigir em cordel, em versos de cordel. O repentista, ele cria de repente, no momento, né? Então, o improviso. O improviso. Então essa é a diferença, mas são irmãos ali coladinhos ali. E quando se compara ao que é um poema, o que nós podemos diferenciar aí dele, sabe? Então, para ser cordel, é necessário que siga algumas regras específicas da literatura de cordel. Eu tenho que ter métricas perfeitas, eu tenho que ter uma quantidade de sílabas métricas por verso. É necessário que eu tenha rimas. E para cada modalidade, por exemplo, se eu vou escrever uma estrofe com 6 versos, eu preciso rimar o segundo com o quarto e com o sexto. Quando eu vou escrever, que normalmente é o que eu escrevo, com 7 versos por estrofe, aí eu rimo o segundo, quarto com o sétimo e o quinto e o sexto em paralelo. Ele é chamado, fala que é a estrofe dos cantadores, porque ela tem bem mais musicalidade, fica bem mais fácil de você cantar. Se quiser, posso dar algum exemplo para você do que é nesse sentido. Coloca um exemplo. Por exemplo, quando eu falei que o cordel você pode escrever qualquer coisa, o meu mais novo trabalho, eu lancei em Paraty, agora o mês passado, foi esse mês, né? Tá vendo? Nós estamos em outubro. Novembro. Não, novembro. Então foi outubro. Foi outubro. Então, eu escrevi um cordel falando das letras do alfabeto. Inclusive esse trabalho ilustrado por 2 netinhas minhas, uma de 7 e uma de 10 anos, e aí eu falo, de cada letra ela leva uma estrofe. Por exemplo, a letra Z, eu falo assim: com Z escrevo zebra, e já vem ela estradinha, escrevo zabelê, uma bela avezinha, zangão, macho fiel, da abelha que faz o mel, na sua colmeazinha. Quando você vê aí que eu rimei a quinta e sexta junto das coisas. Fala assim: agora chegou o A, escrevo logo amor, escrevo também Z. Opa, desculpa. Deu uma...
Falei, agora chegou o ar, escrevo logo o amor. Escrevo também águia, que pra voar é primor, andorinha, ave, avião, que levanta voo do chão igualzinho ao condor. Então você vê que tem essa facilidade da memorização e também a musicalidade para a gente fazer esse voo. Perfeito. Bom, para poder ser um cordelista é preciso ter uma formação intelectual ou ter um domínio de vocabulário? Não, o domínio de vocabulário é muito importante, né? Quanto maior for a bagagem dentro do vocabulário, mais fácil, né? Não há necessidade nenhuma de ter nenhuma formação acadêmica, nada. É necessário que a pessoa seja alfabetizada. Isso aí Sim. Não tem coisa. Houve tempos que falava, não, o cordelista é semi-analfabeto, né? Conta até uma história que diz que perguntaram, chegou um repórter lá conversando com o Patativa da Saré e falou com ele, falou assim, é verdade que o senhor é analfabeto? Que o senhor é semi-analfabeto? Ele falou, não, semi-analfabeto é o senhor, eu sou analfabeto mesmo. Mas na verdade, ele não é, ele era o que é ser analfabeto, né? É muito, é triste às vezes até a pessoa falar de uma pessoa que é uma pessoa analfabeta, certo que a pessoa tem um conhecimento e tanto. Mas para escrever o cordel é necessário que ele seja alfabetizado, né? E que quanto maior for o conhecimento dele, quanto maior for a bagagem dele, ainda ele vai sair bem melhor, né? Vai ter um trabalho bem melhor. E esse conhecimento que eu falo é o conhecimento da natureza mesmo, né? Esse tio que eu citei, o Miguel Gato, ele falava assim, ali pela tardezinha no fundo de uma casinha em cima de um amoeiro, esse vate brasileiro com sua natural canção e as pombinhas do sertão cantando com ele em coro. Quem não sente esse choro não rima com perfeição. Então, esse é o conhecimento da natureza, talvez é o conhecimento que o Paulo Freire citava, né? É esse conhecimento, essa bagagem que você traz do conhecimento da natureza, daquilo que te rodeia, né? Esse é o principal conhecimento que tem para se escrever cordel. Eu acho isso de extrema importância, porque até mesmo, né, hoje nem tanto se fala tanto da questão do Nordeste, né? Do analfabetismo. Sim. Até porque eu vi muitas histórias que o cordel colaborou muito para poder essas pessoas também criar esse entendimento literário, né, através do cordel. É verdade, o cordel foi e ainda né, um professor. Eu conheço várias pessoas que dão depoimento que foram alfabetizadas por conta do cordel. Ouvir e ter essa necessidade. Esse livro que eu escrevi agora, recente, foi exatamente para mostrar isso, que através do cordel é capaz de você fazer a alfabetização ou gerar esse interesse. Porque se eu escrevo hoje o cordel, foi por conta que lá no passado, eu ouvindo, despertava aquela vontade de fazer aquilo. Eu ficava imaginando, nossa, meu tio, como é que ele fala? O modo ele fala quase cantando. E aí houve esse interesse muito grande. Com 12 anos eu já tinha decorado N livretos de cordel, contando para as crianças. Ali virou o cordel já era o rádio, era a televisão, o teatro. E o teatro a gente fazia debaixo das mangueiras lá nas Minas Gerais, lá, fazendo a interpretação do cordel, né? Dramatizando as histórias de Lampião, de Antônio Silvino e outras, né? Histórias de amor, histórias de dor, mas tudo. Você é de Minas? Eu sou mineiro brasileiro, nascido bem na fronteira do Nordeste com o Sudeste dessa terra brasileira. Eu sou quase nordestino. Foi por conta do destino que sou da terra mineira. Mãe nasceu em Minas, pai em Minas na Bahia, mas o amor já traçado aconteceu um belo dia, havendo então a mistura que marca a nossa cultura na prosa e poesia. Muito bom. Eu estou te perguntando isso porque geralmente, né, quando se fala da literatura de cordel, ela tem mais de origem na região nordestina, né? Exatamente. É porque o cordel, ele, na verdade, hoje o cordel, a gente tem cordel brasileiro.
O cordel que chegou durante a colonização, se podemos chamar isso, né, de colonização, que chegou com os portugueses, não era o cordel de hoje. Tudo que era vendido, dependurado, num barbante, O chamado varal, né? No varal, igual você viu que eu coloquei ali, era chamado de cordel. Aí, então, o nome cordel vem de lá, mas o cordel, dentro das especificações que temos hoje, não tem nada a ver. Tanto é que eu falo assim, nosso cordel brasileiro na Europa nasceu. No século XIX, no Nordeste apareceu. Visto que não foi à toa, lá encontrando terra boa, muito cedo floresceu. Então, mas esse cordel é o nome, porque o cordel dentro da estrutura que temos, a estrutura que foi tombada pelo patrimônio histórico, é muito diferente de lá. Então, o nosso cordel é outra coisa. Já é mais de origem realmente brasileira. Brasileira, né? Perfeito. Durante o seu processo de escrita, quais os temas que você gosta de versar? E se tem uma linha, né, de pensamento que você segue ou você prefere temáticas diversificadas? Não, eu prefiro a temática bem variado mesmo. Mas ultimamente eu estou escrevendo algo mais dentro da pesquisa, algo mais histórico, levando o cordel mesmo com informação, trazendo mais conhecimento. Isso não quer dizer que eu não escrevo outros. Eu escrevi A Chegada, Lampião e Bin Laden quando ordem no inferno, né? Essas historinhas que é legal também, né? Tem um momento também de a gente sair daquela coisa, Criar um universo paralelo. Sim, então, mas esses trabalhos recentes, eu escrevi o Nascimento de Emboí. Emboí é o nome antigo do Embu das Artes, no Tupi-Guarani, né, no Tupi antigo, Embo, cobra e água, né, quer dizer, água que serpenteia, água em forma de cobra, né, dá o nome de hoje Embu, que na verdade o nome Embu foi uma sugestão de Mário de Andrade em 1944, por conta que falava Embá, Emboí, aquela coisa toda, né? Então, especificou que seria Embu. E depois vieram teve Embu das Artes, né? As artes vieram, mas as artes estavam lá, né? Lá no passado. Tanto é que eu falo assim, nossa Embu, terra das artes, não nasceu das artes, não. Seu nome foi construído da grande elaboração de muitos cérebros cultos, muitos vultos ocultos que teceram esse torrão. Então, o cordel que hoje faz, aí eu escrevi Cosmovisão Carajá, o povo que veio das águas, um trabalho de pesquisa mesmo, fiz uma pesquisa durante quase 2 anos, para mostrar a situação da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, né, que fica ali entre o estado de Tocantins e Mato Grosso, né, formado pelos rios Javaés e Araguaia. E esse povo era um povo que, na cosmovisão deles, no entendimento da criação do mundo, eles não vieram da terra, como na maioria dos casos, né? Foram feito o homem, tirado um pedacinho, feito a mulher, coisa. Eles não. Canansiuê, que é o grande deus do povo dessa região do Araguaia, ele cria, depois de criar os 2 primeiros reinos, o vegetal e o mineral, ele cria o reino animal. E dentro do reino animal ele cria um peixe chamado Aruanã. E o Aruanã é que emerge das águas e dá origem ao povo, aos homens, ao povo Ani. Na verdade, isso é um trabalho que eu vou fazer uma trilogia. Nasceu o primeiro, o povo Carajá, depois vai vir o povo Guarani e o povo Caiapó. Caiapó é o povo que vem do espaço. Guarani é o povo que vem da terra, que é um pouquinho parecido com a nossa cosmovisão, mas a diferença é que foi feito separado. Não foi feito um Adão e tirado uma Eva. Sim. Foi feito Rupave e Cipave. Feito um homem e uma mulher. E deles é que começa a originar todos os restantes dos povos. Isso é um trabalho de pesquisa bem profundo, então. Eu costumo ler muito, eu escrevo muito, eu tiro
ali o que é mais necessário Sim. e começo esse processo de escrita. O outro livro que eu falei, O Nascimento de Emboí, A Grande Invasão. Quando eu falo a grande invasão, então, o que é a grande invasão? A grande invasão é porque nós aprendemos durante N tempos, desde criança, que o Brasil foi descoberto, né? Sim. E aí eu tinha um plano de contar um pouco a história do Embu, e para eu contar o Embu eu precisei fazer uma pesquisa. O Embu é mais novo que São Paulo, apenas 6 meses. Então, o Embu foi fundado em 18 de julho de 1554. Isso aconteceu por quê? Houve um naufrágio lá no litoral, em São Vicente, e foi resgatado pelos indígenas guaianazes o João Ramalho. Os indígenas traziam ele para o Planalto, para o sertão que falava, né? Subiu a serra, ali onde hoje é Itu, chamava Maniçoba. E ali ele acabou, bom, a história é mesmo, mas ele acabou casando com Bartira, filha de Tibiriçá, né? Aí se deu bem, né? E depois casou com N outras mulheres e diz que ele é o pai de todos os paulistas, né? Porque foi menino que mameluco por todo lado. Então eu busquei isso aí. Subiu depois, um tempo depois, o nobre Anchieta, que fez o casamento dele com Bartira. Depois, em 25 de janeiro de 1554, fundaram a Vila de Piratininga, São Paulo, e caminharam aqui para o sul em direção a um caminho chamado Piabiru, que era o caminho que cruzava o Brasil todo aí, né? E aí eles chegam até essas terras aqui do Embu, que pertencia a uma mulher chamada Catarina Camacha, esposa de Fernão Dias, o tio do caçador de esmeralda, do Fernão Dias Pais Leme, e aí que eles chegaram aqui em 18 de julho de 1554, e a gente tem como uma data que foi a fundação do Embu. Então, por isso que houve toda uma pesquisa para eu escrever. E essa grande invasão que eu falo, eu fiquei imaginar como que eu vou falar disso aí. Aí eu falei como se eu fosse um indígena, e sou, né? Sim. Porque eu sou neto de um indígena, eu me considero. E aí eu escrevi esse trabalho em 4 estrofes de 7 versos, falando como foi a grande invasão. Caramba. Que está no livro O Nascimento de Emboí. Perfeito. Bom, as poesias de cordel, ela tem uma estrutura, como você mesmo falou, que é uma estrutura tradicional de escrita. Como é que ela é composta? Só para você poder dar um entendimento sobre isso. Então, isso aí tem até algumas divergências entre um cordelista e outro. É isso. Tem. É isso. Então, uns não seguem muito rigorosamente a métrica, tudo, mas o cordel é necessário, como eu falei, ele tem a rima, a métrica e a oração. A oração, o quê? É o fechamento. A oração ali tem uma conclusão. Eu tenho que ter uma estrofe que ela seja, por mais que ela seja concisa, que ela tenha também um sentido próprio, né? E entrelaçada com as seguintes, né? Os primeiros, tem até nome, né? Os primeiros livretos, né? A gente fala, um livreto, ele tem, normalmente tem 8 páginas, né? 8 páginas de 4 estrofes, pode ser de estrofe de 6 versos, pode ser de 7, pode ser de 10, pode, mas não é muito comum. Alguns escrevem ou até com 8, né? Mas o cordel tradicional, ele tem 6 versos por estrofe. E como eu falei, eu prefiro de 7 por conta da musicalidade, né? Mas é necessário que tenha essa estrutura. Sim. Que tenha essa estrutura e sentido. Assim como quando eu dou uma aula sobre redação, você tem que ter princípio, meio e fim. Começo e meio e fim. Eu tenho que ser, eu não preciso ser, eu tenho que ser coeso, né? Talvez não coerente, porque como a gente brinca muito, talvez eu possa contar uma história fabulosa. Usar o bom senso, respeitando o que é histórico, né? Sim. Existe uma tradição, existe toda uma história, uma lógica por trás disso, pela própria cultura de origem, né,
veio a princípio pela colonização portuguesa, mas chegando no Nordeste ali criou toda uma formação do que seria o cordel. Quem de certa forma a gente considera como o primeiro e o maior cordelista brasileiro está até ali, Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, ele nasceu em Pombal, na Paraíba, em 1865. Com 15 anos, mais ou menos em 1890, por aí, a gente nem essa data exata, provavelmente ele foge de casa, porque ele apanhava muito de um tio dele, um padre, Xavier, e ele vai para Recife. E nós temos, assim, com ele, é a pessoa que ele começa a estruturar ali o cordel, e nós temos aí o primeiro cordelista, o primeiro cordelista brasileiro. Eu tenho até uns versos, sempre quando eu estou falando dele, eu falo: louvo Leandro Gomes de Barros, bandeira louvou Raquel, em nome do Pai e do Filho registro no papel, bendito seja louvado Leandro moço carregado pelos versos do cordel. Ainda falo: Leandro Gomes de Barros emergiu a Paraíba, Ariano Suassuna deixou embevecida. Foi em versos de cordel que se fez duplo papel no alto da compadecida. Nem tudo é mandacaru e nem tão pouco cururu nessa terra tão querida. Então o Leandro que a gente pega os livretos dele, aí no comecinho do século XX, a gente vê dentro dessa estrutura. E claro que eu posso encontrar um livreto dele lá, não, mas aqui não tem 7 sílabas, aqui tem 8. Pô, mas isso aí é outra questão, mas o trabalho dele está dentro, o que é feito hoje em cima dessa base. É a referência. A referência é o Leandro Gomes de Barros. Bom, em junho faleceu J. Borges, Sim. Né, que muito contribuiu com a sua arte, né, de xilogravuras. Qual a importância das ilustrações nas obras de literatura de cordel? Então, J. Borges, meu amigo, se vemos, a última vez que eu vi J. Borges foi lá no SESC 24 de maio, ele trabalha, a obra dele é maravilhosa. A gente tem que entender uma coisa, que cordel é uma coisa e xilogravura é outra. A xilogravura, ela veio a brilhantar o cordel. A xilogravura entra na literatura de cordel porque os primeiros livretos, só para ideia, a gente chamava de capa cega, ele não tinha nada. Depois, aí pegava fotos de filmes americanos, outra coisa lá assim que encaixasse mais ou menos com a história e colocava. A xilogravura, por ser uma arte milenar, né, uma arte que vem lá da China há 3.000 anos, e com a habilidade e uma madeira boa, umburana, por exemplo, e você sabe que nós, o brasileiro, nós temos essa questão, essa veia artística muito na veia ali, começaram a fazer, né? Não passa de um carimbo, né? Que era com facilidade esculpida, né? Esculpida na madeira, imprimia. Então ela vem a se agregar e muito bem casar. Eu tenho até uma amiga Edi Maria, que escreveu um cordel falando do casamento, nesse casamento perfeito da xilogravura e o cordel, e foi muito bacana. Mas cada a xilogravura é uma arte à parte. Você estava até falando da Lucélia, né? Justamente. Lucélia Borges, né? Lucélia Borges é uma xilogravurista de primeira mão, mas ela também escreve algumas coisas, mas o primeiro ponto dela ali. E o esposo já ele da escrita mesmo. Da escrita, né? E aí houve casamento também. Tanto o Marco como a Lucélia, como o cordel. Uniu o útil ao agradável, né? Sim, é muito bacana. Essa questão que envolve a xilogravura, né, eu acho isso de uma preciosidade, porque esse trabalho, essa forma de arte, ela realmente trouxe, né, abrilhantou o que seria o cordel. Acho que é muito difícil você falar de cordel sem deixar de associar o que é a xilogravura, né, essas ilustrações. É verdade. O que não pode acontecer é como, por exemplo, eu fui convidado a ir a uma escola
E a professora foi me mostrar os cordéis das crianças. E quando eu cheguei, estava dependurado lá no varal e não tinha nenhuma palavra, tinha só xilogravura. A criançadinha estava lá, claro que eu não ia falar nada, porque eu falei, mas chamei a professora depois, expliquei para ela, olha, aí você agora tem que trabalhar o cordel. A xilogravura ou isogravura que eles tinham feito no entendi o que aconteceu. né? Vocês fizeram aí um trabalho muito bonito, mas é uma arte à parte. Agora você tem que trabalhar o cordel com essas crianças e explicar para eles que cordel é palavra. Cordel não é só a ilustração. Sim, que o cordel é a escrita. E aí, teve uma outra época que eu voltei lá, ela tinha feito um outro trabalho. Uns escreviam uma historinha e os outros ilustravam. Aí sim, aconteceu o casamento. Isso aí que é o... É a química, né? A química, né? Mas eu não posso falar com uma criança com uma xilogravura e coisa, né? Não, até porque, como você mesmo falou, né? Tem uma referência de algo que é milenar, que seria a ilustração, a xilogravura, Sim. como também tem, né, por milhares de anos aí, desde a colonização, o que é o cordel. Sim. O importante é que os dois juntos dão esse casamento perfeito. Sim. Né? Hoje, provavelmente, eu não uso xilogravura no meu trabalho, porque a xilogravura acaba, por exemplo, eu vou fazer um livreto de cordel. Para você vender um livreto de cordel, para ele ficar baratinho, né? E é muito difícil para eu contratar uma pessoa para fazer um atilo para mim. Um atilo, uma arte à parte, acaba ficando muito caro. Acaba encarecendo. E eu acabo usando, né, um outro desenho, ou a pessoa aqui no Embu, o Capenê, que é um caricaturista, que ele faz para mim alguns desenhos, que é baratinho, né? Paga ali R$50, R$60 num desenho, vai ilustrar bacana, né? Porque a xilo vai encarecer, né? Porque, como eu falei, é uma grande arte. Tanto é o trabalho do Borges, né? Tem xilogravuras aí que é uma... Belíssimo, né? Sim, coisa de louco, né? Infelizmente ele hoje está descansando Que descanse em paz, né? É. Bom, mesmo sendo reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro, por que o cordel ainda sofre preconceitos, né? E se isso tem alguma coisa a ver com a sua linguagem cultural popular nordestina? Não, eu acho que o cordel ainda sofre isso aí pela falta de informação. Tá. Porque a partir do momento que a pessoa ou as pessoas que fizerem qualquer alusão ao cordel como uma arte menor, não é por conta do cordel, é por conta da falta de informação que ele tem. Porque o cordel hoje, ele cada dia ele cresce mais, o cordel está dentro das grandes universidades, né? Eu vou até falar, não, foi elitizado, não é bem assim. O cordel está sendo estudado. A minha formação, por exemplo, eu sou graduado em letras e sou pós-graduado em literatura e crítica literária pela PUC. O meu trabalho de monografia é em cima da literatura de cordel. Eu falo sobre um recurso de linguagem que o Leandro Gomes de Barro utilizou de forma maravilhosa num dos trabalhos dele, num dos livretos dele, que foi Cachorro dos Mortos. Nossa. Ele escreveu um livreto falando de certa forma, não direto, mas de uma crítica da nossa sociedade, da questão da justiça, que continua acontecendo até hoje, onde uma história que a polícia não resolve, nada. Quem resolve todo o problema é um cachorro. Esse cachorro, ele coloca o cachorro como um trabalho de antropomorfismo, que é o recurso de linguagem que a gente dá características físicas ou psicológicas a algo não humano. No caso, o cachorro calar. Tanto é que ele já começa o texto falando disso aí. Ele fala assim: os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: mato tem olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que seja escondido. Nesse momento ele está
antropomorfizando o mato e as paredes, parede com o ouvido, mato com os olhos, né? Ele está dando essas características psicológicas, físicas ao coisa, né? Então, o cordel, eu volto a dizer, a pessoa que diz isso do cordel é pela falta de conhecimento dele. É como minha amiga Cleusa Santo, né, que é uma grande contadora de história. Estou com um trabalho, inclusive um trabalho dela para apresentar agora acho que aqui numa escola no Santo Amaro, onde ela conta algumas histórias, e ela tem uma musiquinha dela que ela fala assim, que termina falando, né? Se você não me... Ele é filho da mata, ele é filho da lua, ele é filho da mata, ele é filho da lua. Se você não conhece, a culpa é sua, a culpa é sua. Então, se você não... Aí eu posso dizer, se o cara fala disso do cordel, a culpa é dele, porque ele não conhece o que é o cordel. Falta fazer um trabalho mais sério sobre isso, nessa questão de divulgar o valor que tem, né? Ter mais espaço, entendendo que isso também faz parte do que seria a nossa cultura brasileira? Olha, Marcelo, falta, mas está sendo feito. De certa forma, você sabe que quando se trata, né, essa questão cultural, e eu sei que você tem um trabalho disso, você sabe a quantidade Sim. de pedras no caminho que tem, muito. né? Pedras não, blocos. Blocos, né? Então, mas já está acontecendo devagarinho, está tudo, graças a Deus, as coisas estão caminhando. O cordel foi tombado, né, em 2017, só agora nós formamos uma comissão de salvaguarda do cordel em São Paulo. Tivemos sorte nossa que nós temos uma pessoa dentro do IFAM, que é o Max Rabelo, é uma pessoa maravilhosa, que está sempre a gente sabe que se as coisas estivessem ali nas mãos dele, fosse ele que falasse assim, olha, ele assinaria, mas ele é aquela pessoa que trabalha muito bem, um cara que tira o chapéu para ele, pelo modo que atende a gente, tudo. E, inclusive, anteontem, no sábado, nós estivemos lá dentro fazendo um lançamento de mais de 10 cordeliças, mais de 10 livros lançados dentro do IFAM, lá na Angélica. Então, foi feito lá dentro eleito uma comissão isso foi no começo do ano, elegemos N pessoas, acho que 9 pessoas, né, mais 4 suplentes, 13 no total, e tocamos esse trabalho, fazendo um cadastramento de N cordeliças de São Paulo, quem pudesse, e conseguimos. Depois fizemos o primeiro fórum de literatura de cordel de São Paulo durante 2 dias, foi tudo assim, sabe, correndo atrás deles que não tinha dinheiro. Tivemos que nos unirmos e cada um doar uma obra, fizemos uma rifa, arrecadamos dinheiro, corremos atrás de outros meios. Uma menina que está dentro da comissão, que é a Maria Pessoa, filha de um poeta e de um lutador pela cultura brasileira, que é Nando Poeta, lá do Rio Grande, está lá no Rio Grande do Norte, que comanda lá a Estação do Cordel. Essa menina fala, tem que tirar o chapéu para ela quantas vezes for necessário. Ela é lá do metrô, conseguiu espaço para a gente fazer através lá do Sindicato dos Metroviários, e nós realizamos esse primeiro fórum, né? Tudo ali mesmo, né? Na raça mesmo, né? Não teve dinheirinho que veio de nenhum, nada público aí, nada. Foi tudo. Então, e agora, essa luta a gente não para, porque senão, por exemplo, houve o tombamento, né? Se a gente não fazer alguma coisa, aí vai tombar de outra forma. Literalmente, né? Literalmente, né? Mas já está sendo feito, está sendo bem trabalhoso mesmo, mas o cordel está fazendo acontecer, né? Sim, tá.
Na sua opinião, falta ao povo brasileiro conhecer mais da sua cultura e a sua identidade regional? Eu falo isso no sentido mais amplo também. Por quê? Por diversos municípios, cidades, estados, né, tem uma questão cultural regional que passa despercebido, ou não é promovido, ou não é valorizado pelo povo brasileiro, que muitas vezes procura mais as questões de entendimento europeu, né, aquela busca de valorizar o que está mais fora do Brasil do que tentar entender o que está dentro. Como você é um estudioso, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, dentro desse, agora eu volto lá no fórum. Dentro do fórum nós fizemos vários pedidos, né, que está protocolado para o cordel. Entre esse, além de uma sede aqui e outras, um deles é a implantação do cordel dentro da sala de aula, dentro da grade, porque ele, como patrimônio histórico, como comprovado, como uma ferramenta de ensino, ele cair dentro da sala de aula. E outra, através do cordel, o que vai acontecer? O cordel vai levar outras coisas. Aí vai levar o folclore junto, porque o cordel não é folclore, mas o cordel fala muito disso. Sim. Então, ali, atrelados com o cordel, isso vai estar dentro da sala de aula. É uma pena. Por exemplo, eu fui num local, não vou citar o nome, mas para fazer um sarau, e falando do Nordeste, e fomos recebidos com uma dança, estava próximo aí o mês de novembro, e fomos recebidos com uma dança americana, foi lá, e uma turminha lá, se apresentando lá, fazendo aquela turminha lá, como chama? Do Halloween e tudo, coisa todinha. Eu falei, gente, cadê o Saci Pererê? Cadê a caipora? Cadê isso? E uma professora que organizou tudo isso aí. Saiu um tapa na cara da sociedade, né? Vai na onda, né? Do que é hoje, né? Internet. Então, essa questão aí do estrangeirismo, não só na palavra, esse estrangeirismo das artes, tudo isso esquece as nossas aqui. Eu acredito que no momento que o cordel foi implantado como dentro da sala de aula, dentro da grade, a gente começa toda essa mudança. E vai acontecer. Um dos quesitos que a gente está trabalhando isso aí é esse pedido. E eu acredito que em breve já está publicado, a gente está esperando aí a publicação de hora oficial, tudo, e o que eles vão aceitar da gente, né? Que é o que a gente está buscando mesmo. Espero que assim seja, né? Bom, esperamos. Só, né? Bom, o cordel ele tem resistido ao longo do tempo, desde a colonização portuguesa no Brasil. Quais são os desafios para os cordelistas preservar e manter vivo essa manifestação artística para as próximas gerações? Então, eu falo assim, o cordel, ele teve várias fases, inclusive decretado a morte algumas vezes. Não, o cordel agora morreu. Mas eu brinco assim, que lá no passado, quando chegou o rádio, o pessoal, eu falo chegou assim, né, que o rádio está bem antes, né, mas eu falo começar a popularizar. Uhum. Quando chegou o rádio, o pessoal falou, agora o cordel morreu. Mas aí você, quem é que tinha rádio? Né? Já começa aí, né? Como é que tinha rádio? E o cordel continuou. Mas o cordel fez muito mais. O cordel foi para o rádio. O cordel, quem estava lá, por exemplo, quem estava lá em Recife, ao invés do rádio matar o cordel, não. O rádio ajudou a difundir o cordel. Porque aí começava a ter os programas dos cantadores, das coisas todinhas, e a pessoa ouvindo lá, às vezes, né, quem tinha o direito do rádio. Aí depois vem o cinema. E o cordel também foi para o cinema. Cordel foi, tanto é que até hoje a gente sabe. Chegou a televisão e o cordel não morreu, o cordel foi para a televisão. Tá aí o Alto da Compadecida,
escrito, a gente tem, além do cinema, né, que tem vários trabalhos em cordel, nós temos aí o Alto da Compadecida, pelo Ariano Suassuna, outro, me chama outro nordestino, né, paraibano, né, que pega os trabalhos três trabalhos em cordel e constrói o Alto da Compadecida. Então o cordel também se adentrou para a televisão. Agora chega, vamos falar, a web, aí chega a internet. E o que cordel acontece? Clica lá, cordel lá, e você vai ver gente declamando, por exemplo, mostrando para todo mundo, produzindo cordel, nem no papel, né, de coisa. E continua. Então, eu acho muito difícil que alguém que venha em algum meio de comunicação que seja capaz de derrubar o cordel, né? Então, o cordel continua sendo essa ferramenta de ensino, ferramenta dentro da história, dentro de tudo, né? Dá para você contar qualquer área da história do Brasil através da literatura de cordel. Teve um estudioso americano, Mark Curran, por exemplo, eu cito dele na minha monografia, ele veio para o Brasil fazer uma pesquisa de 6 meses, acabou ficando 30 anos estudando. Ele escreveu a história política brasileira em cordel, porque você pega em toda a época, está contando tudo ali. Você sabe que teve época que uma notícia, ela só era mesmo batida para o cara acreditar quando ele via no cordel. Eu disse, lá no Sertãozão, disse que quando ouvia pelo rádio, algum jornal que o Getúlio Vargas tinha morrido, disse que ninguém acreditava não. Quando saiu o cordel, agora acredito. Você viu? Para esse processo funcionar, por exemplo, você já destacou para mim que vocês, através desse fórum, se tornaram guardiões. Sim. Né, da literatura de cordel. E essa proposta de vocês para poder levar isso para gerações, lógico que já está sendo encaminhada, porque o processo segue. Uhum. Né? Vocês vão até um certo ciclo, já preparando outras pessoas para seguir adiante. Seria isso? Além do trabalho da conscientização de N outros cordelistas no Estado, ainda vem a cobrança que nós estamos fazendo aos órgãos competentes, que no caso é o MEC. Então, é essa aí que é a nossa briga, não só lá. A gente começa desde aqui, das câmaras municipais, tudo trazendo e falando, olha, nós precisamos que e cobrando. Então, nós temos esses cordelistas que hoje não estão sozinhos, né? Porque muitos cordelistas estavam ali afastados, a gente nem conhecia, né? Os próprios cordelistas, muitos não conheciam, né? Aí, hoje, quando a gente faz uma reunião aí virtual, nós temos mais de 100 pessoas, né? E todos falando ali, procurando falar a mesma língua e fazendo essa cobrança. Mas eu acredito que a partir do momento, né, que ele vai ser abraçado ou vai ser assinado aí pela entidade responsável pela educação, sim, é que vai acontecer mais. Mas a gente vai continuar trabalhando. Os meus trabalhos, por exemplo, a lei Paulo Gustavo do ano passado, eu ganhei através da literatura de cordel, produzindo as lendas do Embu das Artes em cordel, que está ali o livro. 11 lendas de Embu das Artes em cordel. Esse trabalho, agora, que eu vou fazer também, eu acredito que até amanhã eu sei que eu já fui habilitado, não sei se fui classificado, mas se for, eu vou dar oficina de cordel para 90 professores do Embu das Artes. Quer dizer, através dessas ações, sim, implantar. É muito comum eu ir dentro das escolas aqui, como voluntário, e foi o caso que eu tornei mestre em culturas populares, foi por conta do meu trabalho voluntário que eu fiz aqui na região e recebi o título de mestre em culturas populares e um prêmio do MINC, né, que depois acabaram com o MINC um tempinho, mas ele ressuscitou outra vez, né? O Ministério da Cultura, assim... Eu entendi. Graças a Deus está de volta e deve continuar fazendo esse apoio à literatura de... e o próprio incentivo também, né? Sim. Então,
Por isso que eu acredito que o cordel ele Tem vida longa. tem vida longa, muito longa. Falando em vida longa, dentro desse processo de modernidade, o cordel já está. Você sente que o cordel já está adaptado a essa era digital da internet? Sim, eu acredito que está. Apesar que, é claro, que tem muitas pessoas que têm a dificuldade, né? Até eu tenho uma certa dificuldade com essa questão dessa linguagem, né? Mas a gente está tendo muitos jovens aí que estão se adentrando com a literatura de cordel. A gente vê, quando falava em cordelista, já pensava logo no cara. Hoje nós temos dentro do meu grupo lá, volto a dizer o nome de uma pessoa, a Maria Pessoa que eu tinha falado, que faz parte desse grupo, é uma doutora. A quem veio lá do Rio de Janeiro, falar uma doutora dentro da literatura de cordel, professora da Universidade Federal. Quem prefaciou o meu livro Quintadiano 20 foi Aderaldo Luciano, um doutor, professor também de uma universidade. Então, com essa aproximação, é claro, tem muitos cordelistas mais antigos, tudo tem essa dificuldade, mas a gente está vendo que tem um sangue novo aí que... Isso também, ela vem para somar de alguma forma a internet, porque uma vez que você consegue direcionar o seu trabalho para a internet para poder fazer a sua divulgação, e a própria rede social cria, né, essa particularidade de aproximação sua como autor para o leitor. Sim. Né? Então vocês acabam criando essa comunicação muito próxima, que isso também é uma coisa de grande importância, né? Ter esse entendimento do que é a internet, né? Entender o que é a essência do cordel, né? E criar até essa forma de realmente, como a gente está falando aqui de geração a geração, né? Desse entendimento para que os leitores, quem sabe amanhã se tornam cordelistas, né? E promovem isso também, divulgando isso nas redes sociais. Então, do mesmo modo que eu falei, que lá no passado, né, o rádio, o cinema, a televisão e hoje a internet, e hoje está sendo incorporado, né, e tem tem muitos jovens aí já preparando, fazendo, interessados, sim, e é exatamente isso que nós queremos fazer, não deixar morrer, passar essa bengala, passar essa chuteira para o outro, para continuar. Para poder seguir tocando para frente. Né? A poesia de cordel, ela pode contribuir no processo de alfabetização nas escolas, dentro de um processo, né, principalmente de estimular os alunos na busca pela literatura? Sim, muito. Então, olha, eu sempre falo eu vou muito às escolas aí, né? Tem uma escola aqui no Embu, é uma das escolas que eu mais frequento, que é a Delfina Moraes, que tem uma coordenadora muito bacana lá, e ela tem esse viés aí pela questão da literatura de cordel e outras literaturas. Sim. E como nós temos vários trabalhos, tanto acadêmicos, como o que nós chamamos de clássicos da literatura, e escritos em cordel. Esse caso que você está na mão aí, por exemplo, olha só, o Cordel do Gato Preto. O Cordel do Gato Preto é um dos contos, talvez, mais lido da obra de Edgar Allan Poe, o grande poeta lá do século XIX, poeta americano. Só que quando eu trago uma releitura em cordel do Gato Preto, eu trago junto essa releitura com a métrica, a rima, a oração, a musicalidade e a ludicidade. Também é importante, sim, né? Que é importante. O que acontece? Por exemplo, o ano passado, a Secretaria de Educação de São Paulo adquiriu de mim 2.276 livros desses, que estão nas salas de leitura das escolas de São Paulo.
E uma pessoa tem muito mais facilidade, um jovem tem muito mais facilidade de ler esse livro do que ler a obra do Edgar Allan Poe. Não estou desmerecendo nada. O trabalho eu só fiz tentar aproximar o trabalho do Edgar Allan Poe para essas pessoas, que é um trabalho maravilhoso. E assim, tem N outras literaturas. Tem o Pequeno Príncipe, a gente tem Senhora de Zé de Alencar, a gente tem N trabalhos feitos em cordel. A gente tem Macunaíma, escrito por Josué Oliveira do Cordel, em cordel. Às vezes a pessoa pega aquele livro grandão, nossa, começa a ler, eu não gosto de ler daquele canto. Quando ele pega o cordel e começa a ler, é uma coisa, e aí vem essa coisa mais lúdica. Então, aproxima o jovem aquele trabalho. Nós temos grandes clássicos da literatura escritos em cordel. E, inclusive, falando também dessas pessoas, escrevi sobre Celestine Freinet, escrevi sobre Nise Augusta, Floresta Brasileira, uma grande educadora lá do Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo. Então, tudo isso trazido em cordel numa linguagem mais que dá. Eu brinco com as crianças e falo assim, gente, se você não quer cantar, transforma isso num rap, dá para brincar. Que aí fica a parte lúdica, né? Você Sim. consegue transitar para outros... Sim, você pode pegar e vai brincar, não quer coisa. Então, vamos fazer do mesmo modo que eu falei do outro livreto lá. Eu peguei um trabalho mostrando que é possível, há muitos anos. Eu escrevi assim, era domingo, noite agitada, samba, rap, pagode, cerveja gelada. De repente tudo mudou, um ratatá se ouviu, a alegria acabou. Diz aí, garotada, quem foi? Ninguém viu, quem dispensou, rapaziada, quem ficou não fala mais, é apenas um corpo de vermelho pintando a calçada. Segunda-feira amanhece com MPs da vida, de sangue manchado, os trauzentos estão passando e poucos estão lixando, porque alguém está lavando tão cedo a calçada. Eu falei, diz aí, garotada, como dizia o Luiz. Aí eu pego um trabalho de Camões e falo, no mar tanta miséria, tanto engano, tantas vezes a morte apercebida na terra, tanta miséria, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, como pode acolher-se um fraco humano, como pode sentir segura a curta vida e que estão indigno o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno, tão pequeno. Isso é Camões, dá para eu fazer com o cordel a mesma coisa, fazer todo um trabalho, pegar e brincar, coloca isso no rap, se você não gosta de música. Rapaz, muito bom isso aí, muito bom. Bom, para poder encerrar aqui, além da manifestação artística, qual a importância do cordel para a sociedade como expressão de crítica social e política? Bom, voltei a falar falando falei do estudioso americano que vem para cá, Marcos Moran, faz um trabalho de pesquisa. O cordel, ele fala de tudo. Se você para a sociedade brasileira, o cordel, além de ser um trabalho muito pequeno, muito conciso, ele é um resumo daquilo, mas ele traz o principal, o necessário para o conhecimento. Você pode pegar qualquer parte, pode ser religiosa, política, histórica brasileira, você encontra dentro da literatura de cordel. Então, o cordel, para mim, eu não vou falar uma chave mestra, mas é um dos elementos mais necessários para a sociedade brasileira conhecer verdadeiramente o Brasil. Desde lá, você viu durante o tempo que está falando aqui, e eu desde criança, eu tenho N conhecimento, que eu conheci, não peguei um outro livro para ler, eu peguei o cordel lá no tempo e conheci N trabalhos. Sim. E ainda hoje, eu tenho um trabalho que demora 15 minutos falando, declamando. Aquilo que eu falei, por exemplo, quando eu chego numa escola eu falei da grande invasão, só para você ter uma ideia. Eu vou explicar para a pessoa que não houve um descobrimento, houve uma grande invasão. Olha as 4 estrofes que eu escrevo como se fosse um indígena falando. Eu falei assim, nossa terra Pindorama, nosso sol Bom Guaraci,
Nossos dias bem contados nas fases de Jaci, houve então grande invasão de gente sem coração para destruir nosso porvir. Eram os fracos anhangás, inimigos de Tupã, vindo de terras distantes para destruir nosso clã, com suas vozes melosas, deflorando nossas rosas, anoitecendo as manhãs. Era o filhos de Anhangá, trazendo grande tristeza, destruindo nossa gente, levando nossas riquezas. Era um guerreiro sem luz, em nome da Santa Luz, contra gente indefesa. Anhangá virou diabo, Tupã virou Jesus, os colários em rosários, e nasceu a Santa Cruz. Os fortes foram rendidos, os indígenas foram vestidos, em nome da Santa Luz. Então eu consigo pegar, olha para ver isso aí, e mostrar para coisa, né? Então, para mim o cordel é a gema aí do nosso ângulo para a gente. E é fantástico isso, né? Porque ela é, ao mesmo tempo que ela se mostra simples, mas ela é também impactante. Sim. Porque se você prestar atenção, né, na proposta da língua, da escrita, ela vem bem marcante, né? Quando você como escritor, você sabe usar muito bem a tua escrita, direcionando ela para aquilo que você quer atingir da tua informação. Então, quando você faz essa composição, eu estou até fazendo aqui, ó, quando você faz a sua composição, né, você também está trazendo a informação daquilo que você compreendeu para poder ser também compreendido, né? Dentro de uma linguagem simples, mas impactante. O cordel a gente procura trazer realmente uma linguagem ao nível, pelo menos da maioria, né? Uma Sim. linguagem mais simples, né? Não pegar uma linguagem muito rebuscada, coisa, né? Que atingir de fácil entendimento, né? De fácil entendimento. Por isso que não dá, mesmo quando vai contar uma história, uma história que foi mais contado, histórias de valentia, tudo, mas o cordel traz esse histórico durante anos. Eu me lembro da época, eu estava dentro na PUC, quando os doutores lá numa aula magna, na verdade, eu estava entre eles lá, só para eu fazer a leitura dramática da caderneta de campo de Euclides da Cunha. O meu serviço era só isso. E eles falavam aquele mundaréu de coisa lá. Quando chegava naquele trechinho, eu fazia a leitura. Ainda perguntei meu professor na época, falei, mas por que isso já? Ele falou, porque ninguém consegue falar igual você fala, não. Então, obrigado. O encaixe da língua, né? Aí, no meio eles estavam falando do ciclo da seca e aquilo, mais aquilo com milhares de palavras. Eu falei, professor, eu posso citar uns versos de Leandro Gomes de Barros sobre isso aí que o senhor está falando? Ele falou, pode. Aí foi Leandro Gomes de Barros, falou assim, seca a terra, as folhas caem, morre o gado, foge o povo, o vento varre a campina, arrebenta a seca de novo. Eu falei, pronto, tá tudo aqui. Então, o cara sintetiza em 4 versos, em tudo aquilo, aquela parafernália de coisa lá, e vem um cordelista lá de coisa lá. Em poucas palavras já resume tudo. É um ciclo. Perfeito. Queridão, muito obrigado, prazer imenso te conhecer. É muito importante, né, a gente falar sobre o cordel cada vez mais, para que a gente possa atingir um público interessado. Eu conheci o cordel musicado através de uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado. Ah, então, eu conheci também. E deixa eu te falar então, isso aí. Eu sou de um grupo que chama Cordel Cantante. Poxa vida, é verdade. Então, o Cordel Cantante nasceu aqui no Embu. Em 2019, eu estava fazendo o primeiro Embu Cordel das Artes, um movimento onde eu reuni 20 e tantos cordelistas. E era um domingo assim, meio chuvoso e tudo, e não estava aproximando. Aí nós resolvemos sair numa brincadeira lá pela praça, lá, eu, Luciano Braga, Edmaria, e tinha a Causa Santo, que hoje não está no grupo, tudo, e nós saímos brincando cantando. Deu uma volta lá e o pessoal aproximando para lá. Resultado, meses depois nós fomos para Paraty, quando chegou lá uma mulher, nós fomos parar lá na Nata da Sociedade.
a casa, uma mulher perguntando, vocês nos apresentam assim fora? Não? Sim, de fato, eu mandei conversar com a primeira vez. Contrataram a gente para fazer uma brincadeira dessa na Casa Museu Irmã Clabin. Fomos parar lá no Jardim Europa. E daí nós não paramos. Que era na Europa, né? Isso, ali na Rua Portugal. Não paramos mais. Hoje nós estamos com um trabalho pelas bibliotecas de São Paulo, levando cordel de forma lúdica com a criançadinha de 4, 5 anos. O ano passado fizemos 10 apresentações, esse ano São Paulo comprou da gente outra vez 10 apresentações, levamos para a festa junina do shopping Anália Franco também, o grupo Cordel Cantante, que está, graças a Deus, a gente mostrando, tá vendo? É porque é tanta coisa para a gente conversar, que coisa, né? E aí nós... Tá bombando aí, tá bombando, graças como dizem, a molecada de hoje em dia tá bombando. Graças a Deus, o Cordel Cantante, se você buscar aí o Cordel Cantante, a gente está muito bem. Perfeito. E aí a gente pega as histórias, né? Esse ano fizemos Fábulas Encantadas no Reino do Cordel Cantante. Eu viro até um coelho nessa brincadeira. Perfeito. Cordelista coelho. Perfeito. Então, fechamos aí. Tintim Alves, cordelista, um grande defensor, né? Um plural nessa questão de poder levar o encantamento do cordel, as suas poesias e principalmente a sua pesquisa aprofundada naquilo que ele determina em seus trabalhos, né? Como também uma obra artística, né? Porque a pesquisa também tem esse teor, não só histórico, mas também de expandir o que é uma arte naquilo que você se propõe a fazer. Perfeito? É nóis. Fechamos. Abraço, pessoal. Marcel, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo aí. E espero ter contribuído aí também com essa luta tua. Com certeza. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço.